Olá, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma live com um artista plástico super querido, o Fernando, e a gente vai conversar um pouco sobre como foi o processo dele de se profissionalizar como artista. Que eu acho que é um processo que não é tão simples, não é tão rápido e acho que vai ser bem útil para quem estiver passando por esse processo também. Então, quem for entrando, se puder avisando se o som tá bom, se a imagem tá boa. E aí, assim que o Fernando pedir para entrar, eu autorizo aqui. Olá, olá. Aê! Olá, Ju. Tudo bom? E aí? Tudo bom, tudo bom. Estamos aqui. Prazer estar aqui. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que te agradeço por ter feito o convite e acho que esse tipo de conversa é super construtiva e importante assim no nosso meio. Então, depois da pandemia, na verdade, durante, né, esse tipo de conversa se tornou mais comum. E então acho que agora esse tipo de relação também veio para ficar e alcançar também mais pessoas de uma maneira mais prática, né? Super. E depois também, quem não conseguir acompanhar agora, porque, claro, é um sábado à tarde, aí fica gravado aqui no meu perfil, depois eu subo para o YouTube, então também aí mais gente consegue assistir. Total, isso é ótimo de que ficar salvo mesmo. O pessoal que não pode estar aqui agora consegue ver depois, né? Acho que estão ouvindo bem, estão vendo a gente bem. Depois vão dando esse feedback quem está entrando. Eu acho, Fernando, que a gente podia começar com você se apresentando um pouco. Claro. Bom, me chamo Fernando Soares, sou artista visual há 15 anos, mais ou menos, né? É Uau! difícil de saber exatamente quando que a coisa também começa, né? Quando você pode se dizer artista nesse sentido, é uma coisa mais orgânica. E trabalho com isso desde sempre. Claro que já fiz outras coisas, vou até comentar um pouco nesse sentido de trajetória, né? Que também faz parte, mas sempre foi meu foco principal e sempre será, assim, né? Tive percalços no caminho, mas é assim mesmo. Então, vim aqui contar um pouco, né, tanto da minha trajetória, como eu acho que também de uma forma mais geral, como é que pode se dar essa trajetória, né, para um artista. Eu acho que isso varia muito, né, de artista para artista, de pesquisa para pesquisa, de técnica, como é que até a personalidade da pessoa, né? Sim. Então, acho que contando um pouco de mim, de repente, ajuda também as pessoas a se identificarem de alguma forma. E claro que se as pessoas quiserem fazer perguntas, se tiverem questões, ficarei feliz em tentar ajudar também. Sim, quem tiver perguntas, eu já anotei, né, as que foram feitas quando eu abri a caixa de perguntas. E quem tiver mais perguntas e quiser fazer ao vivo também, eu vou olhando e vou tentar contemplar aqui. Legal. Eu acho que eu vou me apresentar, né, porque também tenho o Claro. pessoal que te segue. E, bom, eu também trabalho com arte, acho que há mais de 10 anos já. É, eu comecei trabalhando em museus e instituições de arte, trabalhei também em coleções internacionais
E já deve fazer mais ou menos uns 4, 5 anos que eu atuo como consultora. E aí eu ofereço acompanhamento para artistas, que nem o Fernando também, Sim. individual e em grupo junto com a Renata Igreja, que é uma pintora. Também faço curadoria e gosto muito de escrever também, né? Fui co-editora de um livro que foi lançado ano passado, que se chama Onde a Arte Vive na América Latina. E adoro fazer essas conversas e adoro ouvir assim as singularidades da trajetória de cada um. Na verdade, a pergunta que eu ia escolher para começar foi a pergunta que o Breno fez quando eu Ah, abri a caixa de perguntas, que era exatamente essa: era quando você percebeu que você queria ser artista? legal. Olha, ser artista, né, que eu acho que também é diferente de você estar profissionalmente envolvido, né? Uma coisa é uma vontade, outra coisa é a coisa acontecendo assim mesmo, né, no circuito ou profissionalmente. Mas olha, eu acho que ser artista é uma coisa que quando eu comecei, né, eu falei 15 anos, eu devia ter lá meus 17. Eu acho que é de uma maneira muito despretensiosa, né? Claro que existem diversas trajetórias diferentes, mas eu tive muita influência de arte por conta do meu pai, que lida com esse assunto, então eu já tinha um certo olhar ali, né? Uma coisa que me interessava em termos de assunto, mas não necessariamente de ser artista, né? Então, quando eu comecei a fazer minhas primeiras pinturas, eu vim realmente da pintura, uma pintura mais tradicional. Conforme aquilo foi ganhando um certo volume e eu comecei a perceber que o tempo voava e que as semanas e meses voavam, de que aquilo poderia ser algo Enquanto mais do você que pintava. enquanto eu pintava, sim, sim, nesse sentido. Percebi que aquilo poderia ser uma coisa além de um prazer que eu estava tendo ali, né? Eu acho que todo artista começa a explorar a sua arte através de algo que atrai ele por um prazer, por uma sensação positiva. E com o tempo, eu mesmo olhando meus próprios trabalhos, comecei a ver que aquilo poderia realmente ser uma coisa mais séria, né? Então, eu acho que desde muito cedo que eu decidi que eu realmente queria tentar, né, fazer isso. Assim, eu sempre fui muito pé no chão nesse sentido. Eu Uhum. acho que é muito importante não romantizar a profissão né, eu acho que existe muito essa visão ainda. E comecei a produzir loucamente, tentando ver através dos próprios trabalhos que eu estava fazendo aonde aquilo me levava, né? Então, eu acho que daria para dizer que foi desde cedo assim que eu considerei que eu gostaria de tentar ser artista, né? Desse ponto até realmente me considerar, pô, me considero um artista, né? Foram anos, assim, né? De, de tempo, de trabalho, de exposições, né? Que no início eram exposições muito informais, eu alugava espaços, eu chamava amigos, era uma coisa mais despretensiosa, assim, mas que, na minha opinião, tem o seu valor, né? Hoje, eu acho que com a bagagem que eu tenho, fica um pouco esquisito esse tipo de exposição, porque você já começa a ter contatos e coisas interessantes dentro do próprio meio, mas é onde você recebe suas primeiras opiniões, as primeiras visões dos outros, né? Mesmo que amigos, amigos de amigos, você começa a receber esse respaldo e entender o que também os outros acham do seu trabalho, né? Não você mesmo. Eu acho que o artista fica muito tempo ele pensando sobre o que ele está fazendo e é diferente quando outras pessoas olham e falam coisas, né? Você concorda ou discorda, mas aquilo gera um movimento na sua cabeça, de certa forma. Porque o olhar do outro também é importante, né? E você Então, eu sai diria... da sua caverna de produção, né? E aí a Uhum. sua obra vai ter uma circulação, né? Que é uma coisa que foge do seu controle.
Exato, eu gosto de dizer que ela deixa de ser sua, né? Você não precisa necessariamente vender um trabalho para ele deixar de ser seu, né? Quando você expõe um trabalho e ele está exposto aos olhares, às opiniões e às bagagens das outras pessoas, artistas ou não, o trabalho deixa de ser somente seu, né? Eu acredito muito que o observador faz as reflexões que são também resultados da própria vida dele, né? E eu acho que isso tem sim um valor. Eu não tenho esse tipo de olhar absolutista, assim, do tipo, é isso que eu falei com esse trabalho e é isso que é. Posso ter a minha visão, mas eu acho importante ter essa abertura, né? O artista ter essa abertura para incluir também visões externas, tanto do público quanto de outros artistas, etc., né? Porque eu acho que isso torna a pesquisa, o seu trabalho mais completo, assim, né? Se torna uma coisa mais é, coletiva, digamos assim, de certa forma. Eu acho que essa introdução aí dessa pergunta do Breno vai bem para uma outra pergunta, que é uma pergunta que sempre surge aqui, que foi a Fernanda que fez. Ela perguntou se você tem algum parente na família que é artista e Uhum. isso fez alguma diferença. Olha, diria que sim para os dois. Eu tenho três irmãs, mulheres mais velhas, e a minha irmã mais velha, que é a Silvia, é uma querida. Ela é também artista, ela é Olha, pintora. E olha. a minha família tem um esporão, assim. Então, a minha irmã mais velha, ela é mais ou menos 20 anos mais velha do que eu, né? Então, é uma diferença que permitiu eu, muito pequeno, olhar ela já com trabalhos interessantes e maduros, né? Pela diferença de idade. E eu acho que isso gera mais uma força, né? De acreditar de que isso é uma profissão que dá para você exercer, de entender, de repente, dificuldades e percalços do caminho, de você levar isso para uma vida toda, né? O que você vai colher e sofrer, digamos assim, né? Então, com certeza, por mais que o nosso trabalho seja completamente diferente, a presença da minha irmã na minha família como artista também é, me influenciou, acho, de repente me deu uma certa coragem, é uma coisa que é difícil de racionalizar, mas eu sei que estava lá, né? Eu lembro quando eu era menor e de ver ela fazendo, de conversar com ela, como converso até hoje, assim. Então eu acho que isso sim ajuda, né, em diversos sentidos, mas não acho que seja uma coisa obrigatória, um requisito, assim, né? Uhum, Eu acho importante uhum. falar isso também, porque não é todo mundo que tem um irmão, algum familiar que é artista nesse sentido, só para não, Eu acho que no de caso alguma dela, forma, ela não desanimar. tem, por isso que ela perguntou. Entendi. Foi uma influência muito interessante em termos de, olha, eu posso realmente fazer isso, né? Minha irmã fazia isso enlouquecidamente, mas trabalhos muito diferentes, né? Mentores diferentes. Então, me serviu, no meu caso, né? Realmente como ver que aquilo era possível, tirar algumas dúvidas, né? Para não cometer, de repente, erros ou equívocos que ela possa ter feito antes, mas nesse sentido, assim. Então, eu sou muito grato que isso aconteceu comigo, porque eu acho que todas as informações, todos os fatores têm o seu valor, assim, na trajetória do artista no longo prazo, sabe? E com certeza deve facilitar, né, no sentido que você conviveu ali com uma pessoa que também fez esse caminho, com certeza, né? Exato, exato, né? Tem É uma muitos pergunta que assuntos. sempre aparece nas lives aqui, é engraçado isso. Mas é uma boa pergunta. Porque eu acho que essa pergunta deve aparecer bastante, Júlia, porque, de certa forma, é um contato que o artista, antes de ser artista ou se considerar artista, tem com a arte, né? E tem muito artista que não tem muito esse contato e começa a ser artista a partir disso, assim. E aí começa a explorar museus, galerias, etc, assim, né? Então, acho que sempre ajuda, mas não acho que é um requisito, assim, sabe? Super, Nesse sentido. super.
A próxima eu vou colar mesmo, eu vou ler porque eu anotei. Não, fica à vontade. Foi o Tomás, ele perguntou se você fez artes plásticas na graduação e qual a Uhum. importância que você vê disso, porque no caso ele é mais velho e tá na dúvida se ele faz ou não. Tá. Olha, vou te falar um pouco, né? Assim como tudo que eu estou respondendo aqui, foi o meu caso. Não existe caso perfeito, Super, né? Mas acho, vou ser sincero, porque eu acho que biografias são fatos sem rodeios, assim. Eu acho que isso tem a sua importância, né? Mas eu não sou formado em artes plásticas, né? Como eu falei, quando eu comecei a pintar as primeiras coisinhas que eu comprei numa papelaria, assim, super. Eu tinha meus 17 anos, assim. Então já estava quase na hora, né? Esse percurso de faculdade, da escola-faculdade, é uma coisa que, na minha opinião, é um pouco até cedo demais, assim, para a pessoa ter, super. né, clareza do que ela realmente quer para o futuro dela, assim, gera uma ansiedade, etc, né? Mas eu sou formado em gestão ambiental, que é uma coisa Olha completamente só, diferente disso, e me formei mesmo, fiz os 4 anos. É um assunto que me interessa muito, né? Esse assunto de ecologia, né? Para resumir de uma super maneira mais atual, prática. super pertinente, né? E na época que eu fiz era uma coisa que estava começando. Eu lembro que era o 6º ano, assim, de existência do curso que eu fiz. Então, por mais que seja um assunto que já exista há muito mais tempo do que isso, cursos profissionalizantes de faculdade não existiam muitos, não. Mas eu pintava durante essa época inteira. Eu lembro de entre, né, voltar da faculdade e tal, e eu já queria pintar, assim. Então, há alguns sinais que a vida vai te dando, né? Eu gostava do assunto que eu estava estudando, mas em paralelo, em um estudo mais solitário e autodidata, eu estava estudando arte, né? Não necessariamente um caminho de artista, mas eu estava estudando história da arte, que é uma coisa que sempre me interessou muito, e é uma coisa que eu estudei com muito, muito afinco e estudo até hoje, né? Eu acho muito importante você ter essa base se você pretende ser um artista, até para entender onde você e o seu trabalho, a sua pesquisa podem se encaixar um pouco nesse grande livro da história da arte, né? Saber o que foi feito antes, né? Para saber o que também seria inteligente, interessante fazer depois. E nesses estudos E não surgem achar que você está referências. inventando a roda, né? Porque se você não tem conhecimento de história da arte, você pode cair nessa coisa de achar que você está inventando a roda, assim. Exatamente. Eu acho que você perde não só nesse sentido de possivelmente se iludir, nesse sentido de inventando a roda, como você também perde muita referência. Muitos artistas que podem ter uma conexão direta com a sua pesquisa ou com a sua técnica, que vão te ajudar, né, a você ser você mesmo, de certa forma, né? Não necessariamente fazer o que já foi feito, mas olhar e ler é muito importante para entender os outros percursos também, principalmente em outras épocas, né? Eu acho isso muito interessante. A história da arte, de certa forma, conta a história da humanidade também através de objetos e pinturas e esculturas, né? Então, Super. é um conhecimento que eu acho meio fundamental. Mas com relação à sua pergunta de o quão importante eu acho isso com relação a fazer uma Respondendo ao faculdade. Tomás. Ao Tomás. Então, Tomás e todos que estão aqui presentes, né? Eu acho muito importante. Se eu pudesse voltar Olha, no tempo, né? Eu sou daqueles que fala que eu não mudaria nada, porque eu acho que as coisas são como elas devem ser, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza teria feito. tá. Te digo isso por alguns motivos. Eu, hoje em dia, tenho o meu próprio acompanhamento que eu dou, o meu querido amigo e artista Adriano Frantini, que chama Trem Artes Visuais, e muitas das pessoas que estão lá recebendo orientação, elas estão na faculdade, né? 4 ou 5 artistas que estão lá com a gente. Tá. E principalmente através desse contato, eu percebo a importância da faculdade, principalmente nessa época, porque a faculdade te passa uma diversidade teórica e técnica muito importante. Então, você vai ter ateliês de gravura, ateliês de pintura, de escultura, de cerâmica, que quando você não sai da faculdade, ou você nem a fez,
você tem mais dificuldade de acessar esses lugares, mais dificuldade de alguém ir lá e te ensinar especificamente como é que faz aquilo. Então, com certeza, eu acho que isso tem um valor. No meu caso, eu meio que substituí, de certa forma, esse meu déficit de não ter feito essa faculdade, mesmo que eu tivesse estudado, ainda estudo História da Arte, com orientação, com acompanhamento, né? Que existem diversos grupos. Eu fiz 6 anos de Hermes Artes Visuais com meus queridos orientadores, que são Nino Kais, a Carla Chainho, Marcela Amorim, que tem e sempre terão uma Quantos anos você importância. falou? 6? Eu fiz 6, talvez 5,5, Tá. mas foi um tempo considerável, eu diria assim. Não, eu acho bom pontuar essa questão temporal, porque Uhum. muitas vezes no digital e na internet as pessoas olham de fora e acham que foi uma coisa que, pum, né, surgiu. Então, acho importante pontuar. 6 anos é mais do que uma graduação, né? Exato, e eu pensei um pouco nisso, né, quando eu entrei e quando eu decidi também sair, que foi durante a pandemia que eu saí, porque eu tive relações muito importantes lá dentro, não só dos meus orientadores, que têm uma presença, uma importância muito grande assim na minha vida e na minha carreira, eles sempre vão ter, são os queridos. E são artistas Como também bem-sucedidos também, né? São professores e artistas bem-sucedidos. Isso é muito legal. são maravilhosos, Júlia. Eles são, sim, artistas bem-sucedidos e professores, e eles, uma orientação bem feita, e eles fazem muito, muito bem feita, é importante você também saber entrar na pele do outro, né? Porque cada artista tem a sua pesquisa, e você precisa saber também, quase de uma maneira psicanalista, entrar um pouco na pele do outro para poder entender onde aquele artista quer chegar com o trabalho dele. Uhum. Então, essa relação que eu tive com o Hermes foi muito fundamental para minha carreira, porque eu diria que me tirou um pouco daquele lugar da caverna, de exposições mais informais, de um trabalho talvez, não sei se a palavra seria essa, mas mais autorreferente, né? Uma coisa onde eu estava, acho que dá para dizer, muito fechado ali em mim mesmo. Eu pintava há muitos anos, não diria que era uma repetição, mas era uma coisa que eu estava sentindo que estava se esgotando, né, com o tempo. Eu já vendia trabalhos nessa época, eu já me sustentava com esses trabalhos, Tá. mas eu sentia que isso não, eu sentia que a pintura daquele jeito não dava conta de tudo que eu queria falar, e é muito difícil num momento desse você sozinho conseguir se desdobrar a sua pesquisa, de se desdobrar tecnicamente, conceitualmente. Então é por isso que eu acho que uma mentoria, né, um acompanhamento é muito importante. Eu que não fiz faculdade de artes, eu acho que é mais importante ainda, mas eu acho que mesmo quem faça deve, depois de um certo tempo, buscar um acompanhamento com orientadores que você confia, que você admira, porque eu senti que eu saí daquele lugar, né, dessas exposições mais informais, desse trabalho, para um lugar mais de entender o circuito, né, falando aqui um pouco mais de mercado, digamos assim, né, o circuito, as galerias, mas também entender o meu próprio trabalho, e dá para dizer até me entender melhor, né? Quando você trabalha sozinho por muitos e muitos anos, você corre o risco, né, de entrar numa coisa mais automatizada, digamos assim. Então eu comecei a perceber que a pintura, ela no fundo ela é um recurso para um artista se expressar. Se você identifica bem o assunto que você quer falar, e você pode falar sobre um assunto só a sua vida inteira. Isso inclusive tem uma riqueza muito grande, na minha opinião. Mas é importante identificá-lo. A parte técnica, se é pintura, se é escultura, se é trabalho de vídeo, se é trabalho de performance, eles vão ser ferramentas, né, para sua pesquisa, e não o contrário. Às vezes eu vejo que muitos artistas ficam presos à própria técnica, vícios de símbolos, vícios de Uhum. gestos, e isso acaba levando a uma possível estagnação futura, sabe? Para não falar até presente. Uhum. Então, foi através desse entendimento, desse acompanhamento por anos, que eu comecei a cada vez melhor, com auxílio de estudos, textos e de prática, né, que eu chamo de pensar com as mãos, ou seja, produzir, 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 produzir,
comecei a identificar melhor o assunto, sobre o que o meu trabalho falava, e isso me ajudou a também circular em diferentes mídias em termos de técnica. Então, por isso mesmo que eu acho que é muito importante tanto a faculdade quanto um acompanhamento para um artista que quer fazer isso da vida e se desenvolver nessa como carreira. Eu acho legal fazer um adendo, até para quem não é do mundo da arte, e também trazer um pouco de história da arte, né? Eu tô lendo a biografia do Da Vinci, e aí ele conta que o comum era essa relação mestre-aprendiz na pintura, né? Uhum. E era uma coisa que levava tantos anos que o aprendiz, né, o pintor aprendiz, ele chegava a morar na casa do mestre e ele chegava a ter o sobrenome. Nossa, que Entende? Então, loucura. se você ia estudar com um escultor tal, você pegava o sobrenome dele. E Nossa, que era, interessante. ele te ensinava um ofício, né? E eram anos e anos e anos de aprendizado, né? Então, eu acho, por um lado, eu acho bonito isso, porque desde muito tempo na história da arte foi assim, né? Você tinha essa relação, que claro que é uma relação de afinidade, né? Também, mas é uma relação de você de fato aprender coisas, né? Sejam coisas técnicas, sejam coisas do mercado, né? Do aspecto mais de circuito, né? Em relação ao seu Sim. trabalho. Então, é legal isso. É Nossa, legal que que de alguma legal. forma isso siga acontecendo, né? Não, eu achei muito bonito até isso que você falou, essa informação do sobrenome, eu não sabia. E fazendo um paralelo a isso que você acabou de falar, eu acho que o sobrenome gera um pouco essa sensação de família, né, de familiaridade. Eu acho que com o tempo também, o artista ele vai fazendo um pouco a família dele, sabe? E essa família dele, que podem ser de artistas que são amigos ou grandes referências, como eu mesmo tenho com meus próprios orientadores e outros artistas. Essa família pode ter artistas póstumos, né? Artistas que já se foram, mas você sabe que aquela pesquisa, porque você leu e você foi ver ele em museus, onde quer que seja, galerias, né? Aquilo, de certa forma, dialoga com você de uma forma fortíssima. Então, eu acho que todo artista acaba criando a sua família. Talvez não nesse sentido como era na Renascença, né? Você está falando do Da Vinci, mas, de certa forma, algo similar, assim, né? Você tem ali o grupo de artistas com que você se relaciona um pouco mais, que você admira, de certa forma, pesquisa. Então, eu gostei disso que você falou, porque eu acho que todo artista acaba fazendo um pouco essa família que ele escolhe, assim, de profissão. E acho que os grandes grupos na história da arte também surgiram um pouco dessas relações, né? Esses grupos que geravam movimentos, que é uma coisa que acho que na arte contemporânea não tem tanto quanto tinha antigamente, né? Uhum, Mas uhum. ainda é muito presente, assim. Mas, de qualquer forma, essa relação de professor e aluno, assim, né? Ela sempre existiu e eu não acho que é hoje que ela deveria parar de existir, de forma alguma, assim. É curioso porque isso da família é o exercício que a Renata Igreja mais gosta de dar no nosso acompanhamento. É um exercício que ela fala assim: quem é a sua família na arte? Uhum. E ela pede para falar, tipo, quem é seu avô? Quem é sua Olha que avó? engraçado. Quem é sua mãe? Quem é seu Uhum. pai? E aí isso ajuda ao artista a situar, né? Quem são as Exato. referências, quem são as referências mais atuais, quem são as referências que vieram antes. E é um exercício muito legal. Muito. E é um outro estudo, de certa forma, né? Porque você pode estudar a história da arte, estudar arte contemporânea, frequentar as galerias, estar presente. Mas isso sempre vai ser dado de uma forma generalizada. Você estuda o macro da coisa, né? E aí, sabendo a sua pesquisa, sabendo seus objetivos como artista, você começa a filtrar um pouco tudo isso e começa a perceber os artistas, as pessoas com quem você tem mais afinidade de pesquisa, ou que tem, essa pessoa tem afinidade com a sua pesquisa de certa forma. E até como recomendação, eu diria para ser super cara de pau nesse sentido, assim, porque eu vou e eu falo com artistas que eu nunca falei antes, Boa. em situações como feiras,
onde as galerias meio que se unem num grande lugar, né? E com as galerias os artistas também. Eu moro em São Paulo, então muitos artistas que eu admiro que não são de São Paulo, ou seja, não estão acessíveis sempre aqui, principalmente presencialmente, eu aproveito e converso com, assim, todos, sabe? Todos possíveis, imagináveis, que eu veja que existe alguma afinidade, alguma relação, alguma coisa bacana que a gente possa conversar, né? E essas trocas, elas nunca param, assim. Porque conforme você vai se desenvolvendo, você vai alcançando lugares diferentes, com artistas diferentes, com pesquisas diferentes. Então, eu acho muito importante dar a cara a tapa, digamos assim, em todos os sentidos, né? É uma profissão onde onde o trabalho não é necessariamente nós, né? A não ser que você seja faça performance, trabalho de vídeo com o seu próprio corpo, é mais a obra, né? Porém, isso não impede de você não só dar a cara a tapa se expondo, né? Exposição, né? Colocando os seus trabalhos, tem que ter um certo Literalmente. costume. Porque tem muito artista tímido, que tem muito medo da análise dos outros. Só que, assim, é um trabalho onde você vai se expor. Não tem o que fazer. Não, e não E é eu acho que fácil, né, Fernando? Não é fácil. não, não é mesmo, porque todo mundo tem as suas inseguranças, né? Quando você começa a fazer isso as primeiras vezes, você fica nervoso, né? Esse tipo de emoção, né? De sentimento é extremamente comum, mas é algo que eu já diria assim, se acostume, sabe? Se acostume com isso, se acostume a abordar pessoas que você acha que possa ser interessante para você conversar e vice-versa, assim, sabe? Porque é um trabalho onde você pode ter muitos agentes parceiros, e o que eu quero dizer com isso são os seus professores, os seus amigos artistas, as galerias, escritórios de arte, instituições de arte, mas realmente quem faz a coisa rolar mais vai ter que ser você, né? Vai ter que ser Perfeito. você em muitos sentidos, não só no sentido de produzir, estudar. O artista plástico, ele tem que, na minha visão, ter diversas qualidades assim, que não são necessariamente 100% poéticas. Então, ter um portfólio bem organizado, saber fotografar o seu próprio trabalho, saber divulgar o seu trabalho com uma certa frequência, entender o papel de editais na carreira de um artista que está se desenvolvendo. Espero não estar comendo os assuntos, não sei se você ia Não, perguntar não, coisas tá de... perfeito e eu acho que tá respondendo. Teve uma pergunta que surgiu aqui online agora, dessa Tá, chama telaria. Ela falou: Olá, tenho uma dificuldade de buscar estudo para arte abstrata. Como descobrir isso? Porque pinto por impulso. tá. Eu acho que entra É, no que o Fernando acabou de falar dos grupos de acompanhamento. com certeza. Eu não sei exatamente como é o trabalho dessa pessoa que está perguntando, mas isso de ser abstrato, ser figurativo, ser o que for, seu trabalho é o seu trabalho, né? Quando você me falou agora, eu faço trabalho por impulso, né? Isso, na minha opinião, tem um valor importante. Eu acho que o trabalho do artista ele deve ser um lugar de desejo, né? Porém, existem alguns fatores que eu acho que com o tempo tem que começar a ser considerados para o trabalho ele também ganhando certas camadas assim e não ser uma coisa puramente estética, né? Puramente prazerosa. Eu gosto muito de uma frase do Antônio Dias, que é um grande artista, né? Que se foi faz tempo brasileiro, onde ele dizia que pintar para ele no começo era muito prazeroso, era uma coisa maravilhosa e você se encanta e as tintas e o pincel, tudo aquilo é maravilhoso e sempre será. Mas que com o tempo aquilo começando a ganhar uma dimensão mais séria na vida dele, né? Ele se tornou um super artista que eu admiro muito. Ele falava pintar para mim virou um problema, né? Que eu acho que ele quis dizer com isso, né, na minha visão? Que aquilo para de ser puramente estético, né? Aquilo começa a ter que se relacionar com todos os trabalhos anteriores, de certa forma, né? Manter um fio da meada, manter uma certa relação com tudo aquilo que você fez antes. Então, esse impulso,
ele, de certa forma, pode ser domado e direcionado de uma maneira mais inteligente. E sozinho, isso é muito difícil. Você fica muito autorreferente. Então, eu acho que buscar acompanhamentos, visitar as galerias, as aberturas, ou não precisa ser na abertura, mas frequentar esses lugares e olhar outras pesquisas e como essas outras pesquisas se desenvolvem, ajudam a artistas como essa pessoa que perguntou, que eu esqueci o nome, infelizmente, a entender para onde ela pode ir, como desdobrar a pesquisa dela, né? Porque senão você acaba entrando numa repetição. Se repetir e insistir são coisas diferentes, ao meu ver. Uma coisa é uma Super. insistência, né? Num assunto que você está cavando, 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 e você sabe que você vai achando cada vez mais riqueza naquele assunto que você está insistindo. Se repetir é uma outra coisa. Ah, Você está com vícios gestuais, vistos de olhar, aquelas regras da Gestalt, de diagramação e composição, que é uma coisa que não faz mais parte direito, né, da arte de hoje em dia, da arte contemporânea, na minha visão, tá? Novamente. e eu Então, colocaria um adendo até, né? Chama Telaria, o arroba dela, não sei qual é o nome dela. Mas legal. assim, hoje em dia você tem a maioria dos museus e das instituições oferecem muitos cursos bons e Uhum. cursos online, né? Porque também a gente está falando, eu tô falando de São Paulo, você está falando de São Paulo, mas eu sei que tem muita gente que assiste a live que está fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, hoje em dia, olhem os cursos online que tem nos museus, que tem nas instituições. E é o que o Fernando falou, busca fazer pontes, né? Sai dessa aflição. E eu acho que Dessa aos poucos vai solidão. clareando. Exato. Eu acho que artistas visuais têm muito essa tendência à solidão, porque no fundo, quando você está ali produzindo, é você com o seu trabalho. Você pode estar num ateliê cheio de artistas coletivos, na hora que você está ali, é você com o seu trabalho, sabe? Mas essa solidão, ela tem que ser dosada. Talvez eu esteja falando um pouco de maneira mais... Eu sou um pouco assim, eu sou uma pessoa um pouco mais solitária, principalmente na hora de trabalhar. Então, isso para mim foi uma certa dificuldade que se transformou numa grande alegria, assim, Olha, sabe? De certa forma, eu acho que também, quando você sai do seu próprio ateliê sozinho sempre, você começa também a estar mais suscetível a outras visões e críticas, né? E encarar isso de frente, de maneira construtiva, né? Largar o seu ego para o lado, entender que o artista não é um ser iluminado e que você tem uma coisa, não. Que é um trabalho, como muitos outros trabalhos, onde você tem que estudar, persistir, né? A coisa tem que ser pensada, é um processo. Eu não acho que é tipo de um dia para o outro você começa a ter um pouco essa concepção das coisas. É um processo que vai acontecendo conforme o passo a passo da sua carreira vai se dando e você vai percebendo esse tipo de relação, a visão dos outros, essas críticas, né? Não só os editais, esses cursos, como você falou, né, Júlia? Esses cursos são super importantes. Hoje em dia tem muitos cursos online, né? É diferente de um acompanhamento, mas é tudo é diferente. importante, né? Não deixa de ser tão importante quanto nesse sentido. E uma coisa que eu acho legal de comentar são as residências, né? Boa. Você falou de família, né, citando a biografia do Da Vinci que você está olhando, eu acho que uma residência é um momento onde uma família se reúne por um determinado período de tempo, assim. E eu acho que é muito valioso, porque você comentou, ele até dormia na casa do professor. A residência você vai estar lá dormindo com os artistas, existem residências que têm orientadores ou pessoas que estão lá meio que para comandar tudo aquilo que está acontecendo ali. E também residências também são acessadas através de editais, né? Em sua grande maioria, acho que devem ter exceções. Só para não deixar de falar da importância das residências, as que eu fiz nem foram tantas assim, mas eu já fiz umas 4 ou 5. Legal. Todas, sim, assim, Júlia, todas. Não é, teve uma que todas assim eu voltei para minha casa, para o meu ateliê, para minha rotina de sempre, diferente Mudado. e diferente de uma maneira positiva, sabe? Não teve nenhuma que eu achei, não deveria, nunca me arrependi.
E, novamente, é um outro exercício de dar a cara a tapa, de se juntar com artistas que às vezes você não tinha tanta familiaridade. Você cresce muito com isso, sabe? Mudar o Então, cenário também, né, Fernando? Porque a residência, para quem não é do mundo das artes e também está vendo, você vai para um lugar específico que você vai para produzir naquele lugar, né? Então, o artista leva as coisas dele, ele sai do ateliê dele para ir para outro lugar. exato. Que é uma coisa que antigamente acontecia, eu acho que eles só não chamavam de residência, né? Não sei se tinha essas denominações, mas é uma coisa que aconteceu ao longo da história da arte. É, toda a história da arte, né? Você deu um exemplo do Renascimento, do próprio Da Vinci e dos aprendizes, mas a gente pode pensar em outras figurinhas brilhantes, assim, né? No próprio Van Gogh, né? Acho que muitas pessoas talvez conheçam a história que o Gauguin foi visitar o Van Gogh, eles passaram um tempo juntos. Então, de certa forma, isso é uma residência. Não sei se eles chamaram dessa forma, mas é... e eu não sei quem aqui conhece mais profundamente a história do próprio Van Gogh, mas fez uma diferença brutal na carreira de ambos, inclusive, né? Então, isso sempre aconteceu. Hoje Sim. em dia existem formas mais claras e organizadas disso se dar, né? Que são os editais. Existem os portais, né? Portais no sentido, eu quero dizer, de sites, Instagrams que avisam esses editais, né? Eu queria deixar registrado aqui, já que a gente está conversando, o Emerge Arts, Emerge Arts, que é Boa. uma ótima opção. O Mapa das Artes também é uma ótima opção de você ficar ligado nesses editais, porque eles têm um período de inscrição, né? Eles têm prazos. Então, eu acho bacana estar sempre atento a isso para estar sempre enviando, né, o seu material para esses lugares, independente se você vai ou não ser aceito, vai passar no edital, né, como falam. É importante estar ligado nesse tipo de coisa e, claro que depende muito da onde o artista está na trajetória dele, né? Eu acho que você está começando, você tem 20 trabalhos, 30, 50. Eu considero isso muito cedo ainda, assim, para você já ir de repente para uma coisa dessa, né? Uhum. Estou falando mais para quem já tem uma certa trajetória, já tem o seu portfólio minimamente formado, assim. E aí o artista sempre chega no ponto que fala, meu, e agora? Para onde eu vou daqui? Né? Eu já cheguei até aqui, quero o que eu queria, o que eu faço agora? Sim. Né? Na minha opinião, o artista sempre tem que se preocupar com isso. Se você faz uma grande exposição, passa num grande edital, faça ele o melhor que você puder, mas assim que ele terminar, se pergunte: o que eu faço agora? Porque é um trabalho contínuo, é um caminho que não acaba. Né? A pesquisa do artista não necessariamente precisa ser conclusiva, ela é uma investigação, e essa investigação ela pode durar a vida inteira do artista. Né? Eu acho importante deixar isso claro, assim, da minha visão. Boa. Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários. A gente Claro, respondeu ao vivo a pergunta da Paula, ela agradeceu. Aí a. Ai, eu sou ruim com os arrobas, mas a Magela falou: está lindo. Coletivo 21, parabéns, Fernando e Júlia, muito bom ouvir vocês. Legal. obrigado. Outra pergunta que fizeram na caixinha de perguntas, perguntaram como você estrutura a sua rotina criativa. Eu acho essa pergunta muito boa também. Ela é um pouco Muito, muito claro. pessoal, né? Mas ao mesmo tempo. Claro. Não, super. Assim como você acabou de falar, essas coisas elas são meio pessoais, né? Porque depende muito da pesquisa e da técnica desse artista, né? Se você trabalha, por exemplo, com cerâmica, você precisa de um tipo de estrutura, né? Você precisa de um forno, precisa de argilas, A minha irmã é etc. ceramista. Ah, É olha que legal. espaço, é toda uma coisa. Exato, você precisa de todo um ambiente meio que preparado para isso, né? Mas com relação a essa rotina, eu acho que cabe até algumas outras questões dentro dessa resposta, que é você ter um espaço de ateliê, né? Eu já tive alguns espaços de ateliês, eu já tive ateliê fora, já tive ateliê dentro da galeria que eu trabalho hoje em dia, Olha, numa espécie de residência dentro da galeria, né, que eu fiz. isso não é tão E hoje comum, eu né? tenho
Não é tão comum mesmo. É um projeto que chama Projeto Rizoma, lá na Andrea Heder, que foi muito bacana para mim. Assim Tá. como as outras residências que eu falei, foram grandes saltos que eu senti que aconteceram nesses momentos. Mas é importante você ter o seu espaço, né? Como eu falei, seja ele... Hoje eu tenho um espaço dentro da minha casa, né? Eu organizei, eu aluguei, inclusive, o lugar onde eu moro, pensando nisso. Pensando já. Fiz algumas reformas para isso se tornar possível e tenho meu espaço de estoque, digamos assim, minha querida mapoteca, que guarda meus trabalhos sobre papel muito bem, e o lugar onde eu realmente eu produzo, né? Onde os materiais estão ali já dispostos para eu poder trabalhar. Eu acho que essa organização ela tem que ser muito, você tem que ser muito firme com ela, porque como o artista não tem necessariamente horários muito rígidos e não necessariamente você vai ter alguém te cobrando para você estar evoluindo o seu trabalho, para você estar produzindo, essa cobrança vai vir de você, né? E se você está fazendo isso há muitos anos, você acaba tendo nuances de frequência, né, dessa atividade, assim, não é sempre que você consegue estar 100% ali o tempo todo. Então, quando você passa por essas experiências, você começa a perceber que quando você está mais ativo, assim, as coisas parece que acontecem mais mesmo. E não é por acaso, é por conta dessa sua atividade. Mas você ter uma mínima rotina que, na minha opinião, compreende em não só produzir, né, que é o que eu estava falando um pouco lá atrás, como também continuar a estudar. Eu acho que hoje, como eu dou acompanhamento, eu sou quase impulsionado para isso, né, porque eu preciso estudar não só para mim, como para passar informações para os artistas em quem eu oriento, Eu mas sinto a essas mesma coisa. informações... A gente essas aprende à informações... medida que a gente É, ensina, né? É impressionante. E isso é muito maravilhoso. Eu falo isso para eles, né? Porque às vezes eles falam, pô, obrigado, não sei o que eu falo, gente, obrigado a vocês. Porque no fundo isso é uma grande coisa para todo mundo que está aqui. Não é porque eu estou como orientador de que eu não estou recebendo nada e só estou dando. Isso não existe. Qualquer troca em nível artístico entre artistas é enriquecedor para ambos. Isso é muito claro para mim. Mas existem outras partes, né, que eu até comentei, de ter um portfólio bem feito, saber fotografar os seus trabalhos, acompanhar os editais e se inscrever, não adianta só acompanhar, né? Você precisa ali fazer algumas coisas específicas que cada edital pede, seja de documento, E quantidade de isso realmente trabalhos. requer uma força de vontade muito grande, porque você vai levar mais nãos do que sims, né? Nos editais. Com certeza, e o não a gente já tem, né? Eu gosto de pensar assim. Eu acho que cada um carrega a sua ansiedade nesse sentido. Eu sempre fui muito tranquilo, assim. Eu gosto de nem olhar a data que vai sair o resultado, sabe? Porque senão aquilo vai ficando uma coisa dentro de mim. Mas eu sei mais ou menos quando que aquilo vai sair. Claro que Se eu depois de um tempo ganhar, eu dou vão uma me olhada. avisar. Exato. É exatamente por aí, né? Meu e-mail vai pipocar ali, porque senão aquilo pode gerar um nervosismo que não precisa ter, etc. Mas é importante ter essa disciplina de você circular entre a sua produção, os seus estudos, o seu possível acompanhamento, visitar as galerias, né? Ou seja, também frequentar esses lugares onde os outros artistas estão, porque quando você faz uma exposição, você quer que as pessoas vão lá para te prestigiar. Então, nada mais justo do que você ir prestigiar também os outros artistas, sabe? Eu acho que é uma via de duas mãos nesse sentido. Então, no fundo, você tem que fazer algumas coisas, não é só produzir, não é só pensar, sabe? Você tem que realmente se organizar como uma profissão. Existem documentos que você tem que ter, como o próprio Não, e portfólio. só produzir, né? Você pode ser um gênio, produzir muito, mas se você não estruturar, como que você vai fazer isso circular? Quais são as estratégias que você vai fazer para mostrar isso? Porque às vezes você vai precisar investir no trabalho de um fotógrafo que vai conseguir Com traduzir o seu certeza, trabalho, né? com certeza. A Porque gente senão está eu num acho que você momento... fica com uma sensação de estar nadando contra a corrente sem sair do lugar. Você produz, 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 mas e aí? Nada acontece. Exato. E no momento em que estamos, onde a era virtual tá cada vez mais forte, as pessoas vão acessar o trabalho muito mais pela foto do trabalho do que o trabalho em si. Sim. Assim, muito, muito mais.
por isso a importância de ter isso bem feito, bem organizado, fotografar, deixar esse portfólio o mais impecável possível. Uma coisa que eu acho importante falar que eu esqueci é que existem editais de projeto também. Ou seja, não são editais onde você envia os seus trabalhos que você já fez. São editais, como o próprio Passo das Artes, que eu tive o prazer de participar. Você precisa E ganhar, construir. né? Ainda bem, fiquei feliz, sim. Foi na temporada de projetos de 2020. Você precisa meio que criar um projeto que no fundo é uma mini individual, assim, digamos assim, né? Você não só manda os trabalhos que você já fez, como você propõe trabalhos, muitas vezes que você ainda não fez, né? Que você vai fazer caso seja aprovado, até porque às vezes são trabalhos que precisam de uma verba que o artista no momento não tem, porém quando você entra em alguns desses editais, a própria instituição te dá uma verba para você fazer os trabalhos, então é desafiador isso, né? Não é só mandar os seus trabalhos, como escrever um bom projeto, como justificar bem um bom projeto. Existem etapas, é um documento um projeto, né? E isso, às vezes, para um artista é meio diferente demais, ou é meio tipo, nossa, mas é uma coisa muito mais formal do que produzir, digamos assim, né? Exige uma certa disciplina, existe uma certa forma, você precisa deixar aquilo claro, então você precisa aprender a escrever sobre o seu trabalho. Escrever é uma outra coisa, porque Traduzir o seu produzir trabalho em palavras, né? Isso é bem complexo. é aprender a falar sobre o seu trabalho, né? Então, tem coisas que o próprio trabalho fala por si só e na materialidade dele, tem coisas que só a fala do artista consegue revelar com mais clareza algumas camadas mais profundas, ou um texto do artista, ou claro que de um curador bacana, que escreva e que tenha feito trocas com aquele artista para poder se aprofundar e escrever aquilo com uma profundidade interessante. Então, isso também está sujeito a muito da infraestrutura que aquele artista tem. Porque eu falo isso muito no meu grupo. Deixa eu ver seu quarto. Deixa eu ver sua casa. Ah, Deixa eu ver é? sua sala. Porque a Nossa, pessoa fala, eu não tenho onde fotografar meus trabalhos. Ou, eu não posso fazer esse tipo de trabalho aqui porque não vai tem espaço. ficar... isso é tóxico, não cabe. Aí a gente fala, olha essa parede, que tipo de luz você tem aí? Meio que se virar, sabe? Não é todo mundo que vai ter uma casa, um espaço bom para produzir, Gigante, para fotografar, principalmente no começo, que é quando o artista claro. mais está precisando disso, né? Não só produzir, como registrar o trabalho dele, né? Então, isso depende muito da infraestrutura e como você se vira com a infraestrutura que você tem, ou arranja um amigo que é fotógrafo, ou que tem um espaço bacana. Artista se ajuda. E pelo menos eu acredito muito nisso, e eu acho que é muito importante você buscar esses auxílios, que aí é diferente de acompanhamento, diferente de faculdade. Auxílio tipo, você tem um material específico que eu preciso? Posso fotografar no seu ateliê essa tarde? Esse tipo de troca, que eu acho que também faz parte do dar a cara a tapa, sabe? Tipo, vai lá, pergunta, pede ajuda, né? Então, essa rotina, né? Desculpa se eu falo um pouco muito, às vezes eu tenho esse problema, mas com relação à resposta dessa rotina, né? Essa rotina criativa, eu Essa acho estrutura em que vários aspectos, né? isso, era um pouco, eu estava respondendo um pouco essa pergunta dessa maneira um pouco maior, assim, de que são vários aspectos mesmo que você tem que se concentrar em termos de rotina. É um pouco esses que eu citei, assim, na minha Boa, visão. boa. Eu vou ler um pouquinho as interações. Tá bem. A Magela, gente, eu não sou boa com os arrobas, falou. Vocês estão arrasando, dando base aos artistas. Vou levar vocês ao Vale do Jequitinhonha. Parabéns. Que legal. Oh, muito obrigado, Magela. Gustavo escreveu amo muito para você. Legal. Muito legal as interações. Eu Legal. acho que eu vou encaminhando para o fim, né? Eu falei para você que a gente não faz uma live tão grande assim. Claro. Sem problema. Perguntaram uma coisa que eu achei interessante: quais são as suas principais referências? Se você pudesse citar. Tá, essa pergunta é no sentido de referências artísticas, digamos assim?
Acredito que sim, porque falaram até 3. Ah, três artistas que eu tenho Exato, exato. como referência. Olha, eu tenho, eu diria que até mais do que três, né? Porque conforme eu fui pesquisando, eu tenho uma base de trabalho com atualmente muito na base do látex, né? Então eu uso muito esse material para desenvolver os meus trabalhos. E então eu fui atrás de, né, como eu estava falando anteriormente, de artistas que tinham um pouco essa linguagem, né? Não só de usar esse material, mas é porque agora começa a entrar um pouco mais na minha pesquisa, que seria uma coisa muito prolongada, então eu vou tentar reduzir para não ficar assim, né? Mas eu trabalho muito com esses transbordamentos, né? Uma artista que eu gosto muito, não sei se vocês vão conhecer, que chama Linda Benglis, que é uma artista um pouco mais antiga. Tem um trabalho dela que chama Corner Piece, que fica numa quina do espaço expositivo. E na individual que eu fiz na minha galeria no passado, eu até fiz um trabalho que até o título do trabalho é uma certa homenagem à Linda Benglis, que então eu acho que ela é uma artista que com certeza eu tenho muito na minha cabeça. Ela usava também materiais inusitados, digamos assim, né? Então, com certeza, ela seria uma delas, assim. Eu acho que a arte cover, em geral, assim, que existem muitos artistas que são grandes representantes desse tipo de trabalho, eu acho que eles têm uma importância muito forte para a arte contemporânea como um todo, assim, né? Porque eles começaram a diluir essa ideia de que os trabalhos de arte tinham que ter materiais nobres e só tinta a óleo, que, sabe? É, então, são artistas. Esse movimento como um todo da arte pobre é um movimento predominantemente italiano, mas né, existem hoje em dia diversos representantes disso, assim, o que isso permitiu para a própria arte, assim. Então, eu diria mais o nome do movimento do que de algum artista nesse sentido, assim. Boa, boa. Me trouxe muitas influências nesse sentido. E, nossa, eu tenho dificuldade de falar assim, porque parece que quando eu estou elegendo um e eu estou, então, tirando vários outros que Em eu tenho como... detrimento de. É, em detrimento disso, assim. Não, mas acho que tá Mas, bom, assim, deu uma pincelada, aí depois acho que quem fez a pergunta aí procura, né, com calma, anota e procura essas referências que o Fernando falou. eu tenho um caderninho que eu vou fazendo uma lista e eu estou na página, acho que 25 desse caderninho, sabe? De artistas que eu Olha, acho que, de certa forma, conversam comigo. E, por incrível que pareça, são mais grupos de artistas ou movimentos de arte, como eu falei da Povera, do que o artista específico ali, entendi, sabe? entendi. Existia um grupo francês que chamava Suportes e Estruturas, que era formado por 10 ou 12 artistas, Noal Dola e outros desse grupo francês, que exploravam muito a pintura com o suporte fazendo parte, né? A pintura como objeto pintura. Uhum, E isso foi um ponto de partida muito importante, que veio do meu acompanhamento, inclusive esse grupo francês, tá. Supports and Surfaces, de que a pintura não precisaria necessariamente ser tinta e tela, né? Que você pode também entender e criar a pintura de uma outra forma, né? E onde é o limite da pintura mais tradicional, com tinta e a tela, e onde esse limite pode ser rompido. Minha pesquisa dialoga um pouco Deu, com esse seu tipo de trabalho deu uma ideia, virada, né, depois disso, imagino eu. principalmente por eu ter vindo dessa pintura mais tradicional. É por isso que eu acho que, de certa forma, é quase uma resposta a mim mesmo, assim, sabe? Mas claro que com Legal, toda uma base histórica da arte que eu acho que é importante entender antes de começar a me expressar nesse tipo de relação, sabe? que legal, tá. O Paulo Otávio colocou boa conversa, conversa construtiva, que bom. Eu Adoro acho que a ele. gente Manda vai uma atenção. encaminhar para a última pergunta. Tá bom. Perguntaram como que foi, né? E como que você recomenda que seja essa relação artista-galeria? Tá. O que levar em Já. conta na hora de começar a traçar esse norte, né? Uhum. Já passei por algumas galerias na minha vida, na minha carreira. Todas tive experiências muito frutíferas, interessantes.
mas eu acho que essa relação, ela exige uma certa paciência, Boa. porque eu diria que ela é uma relação que ela começa a surgir após um tempo onde você já está, de certa forma, aparecendo, seja nesses editais, sejam em exposições em espaços independentes, que são muito importantes, exposições institucionais, ou Já até tem um certo coletivas. currículo, né, Fê? Já tem um certo currículo. Não, e o currículo, de certa forma, é um reflexo da bagagem desse artista, né? É um reflexo do corpo de trabalho que ele tem, né? Então, eu acho que uma galeria, ela contacta e começa a trabalhar com, com artistas quando ela percebe que ele já tem um certo corpo de trabalho, né? Ele meio que já sabe para onde ele vai querer ir, aquilo já fica também um pouco mais claro até para a própria galeria. Eu acho que eu tive essas relações através de diversas formas, né? Pessoas que eu conversei acabaram me chamando, pessoas que viram exposições minhas acabaram me chamando. A galeria que eu estou atualmente, que é a da Andrea Heder, eu fiz essa residência lá dentro, né? Como Ah, eu falei, essa que é o foi a projeto ponte. Goma. Exato, né? Isso me aproximou da própria galeria e etc. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ter muita paciência, né? Não é uma coisa que o artista tem que ficar extremamente ansioso para isso acontecer, porque eu vejo que às vezes existe essa ansiedade, né? Que Entender é que normal também, né? Eu acho que é normal. sim, ter essa ansiedade, ter essa vontade, porque, querendo ou não, a galeria também é uma grande vitrine importante, é um lugar onde você tem a oportunidade de conhecer curadores interessantes, outros artistas interessantes, vai te dar um espaço para você também desenvolver o seu trabalho, né, através de um individual, por exemplo, de uma coletiva, que é importante, é difícil de se ter, mas entender também que isso também não necessariamente vai resolver a sua carreira, né? Se você está numa galeria, foi convidado, você precisa continuar fazendo todas as etapas das coisas que eu acho que a gente teve aqui nessa conversa. Você não pode esperar que milagrosamente você vai continuar expondo e vendendo seu trabalho a longo prazo se você não continuar desdobrando a sua pesquisa, não continuar dialogando com o seu galerista, a sua galerista, no caso, de certa forma, essa conversa, essa relação é muito importante, na minha visão, que seja uma coisa transparente, né? No fundo, é uma De relação onde os dois confiança. ganham, né? Uma relação de Exato. confiança. Exato, você ter essa confiança, saber que a pessoa com quem você está trabalhando acredita em você, acredita no seu trabalho e nos desdobramentos que você vai fazer, até para você se sentir livre, né, para produzir lá dentro, né, para a sua produção não ser direcionada de uma certa forma. É importante para o artista ter essa liberdade, para ele poder se desenvolver. E às vezes você tem um trabalho que está vendendo um pouco mais do que o outro, e você pode se direcionar mais aquilo do que o outro. Precisa de um equilíbrio entre essas coisas, sabe? Então, eu diria que a insistência do artista ao longo da carreira, com esses fatores que a gente comentou, de pesquisa, editais, acompanhamentos, residências, projetos, tudo isso é corpo de trabalho. Não é só produção, não é só o trabalho físico, não é só as coisas que você faz. Tudo isso só ganha um corpo de carreira, digamos assim. E é isso que te leva a uma galeria a perceber você, entender a sua seriedade, né? Você também entende a seriedade dessa galeria. Existem galerias e galerias. É muito importante você realmente ter isso, como você falou, né, Júlia? Essa confiança mútua, essa transparência entre essas partes que estão envolvidas, para a coisa se dar da melhor forma que ela pudesse dar. Eu Mas diria também, eu sei que os jovens artistas ficam muito ansiosos, né, por dar esse passo. Mas converse com pessoas do meio e pesquise para ver se você está entrando numa boa galeria. exato, Porque exato. Acho isso muito importante. às vezes a ansiedade pode sobressair a real vantagem que você vai ter se não for um bom lugar para você trabalhar, né? Então, as pessoas desse meio se conhecem, pergunta, pesquisa. Se você puder, fala com outros artistas que trabalham lá. Exato, concordo plenamente. Eu acho que
você ter essa liberdade de também poder entender que as galerias têm, perguntando para outras pessoas, né? Tem o seu perfil, né? O seu perfil de artista, o seu perfil curatorial, digamos assim. Né? E isso você só faz pesquisando, indo nas exposições. Você pode receber muitos sinais de qual galeria, de repente, tem uma linguagem que se aproxima mais do seu trabalho de certa forma. Conforme você vai fazendo exposições, você vai conhecendo artistas que são representados por algumas galerias, conversar com esses artistas, conversas francas, né? Conversas de profissão. Né? O artista que está iniciando, ele fica... Acho que essa ansiedade vem também de aflições da vida adulta, né? Aflições financeiras, aflições psicológicas, né? Meu, será que é isso que eu devo fazer mesmo da minha vida? Para onde que isso tudo vai dar? Cara, Que isso é é super completamente normal. pertinente, né? Que é super pertinente. É normal, exato. É impossível não passar por isso, né? Ninguém para um dia e fala, vou ser artista e começa a trabalhar e aquilo vai para o espaço. Esse tipo de romantização como o próprio nome é, romantizado, né? É um trabalho de insistência e de pesquisa. E essa pesquisa, como a gente conversou bastante hoje, ela não é necessariamente só sobre o seu trabalho, sua produção. Existe essa pesquisa do meio onde aquilo funciona, né? Que envolve esses editais, envolve as galerias. Então, eu diria para não ter nenhum tipo de ansiedade. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, de acordo com a sua seriedade sobre o seu próprio trabalho. Você precisa ser sério sobre o seu trabalho antes de qualquer um. Porque se você não é Boa. sério e você não sabe defender o seu próprio trabalho, quem que vai defender? Porque essa Né? validação externa, né, Fê, ela acontece à medida que existe uma validação interna também, né? Porque Com ninguém de certeza. fora vai te dar isso se você realmente não está levando a sério, se você não acredita, se você não vê valor, né? Exato. As legitimações que acontecem, elas são consequências, sabe? Elas não são uma coisa que cai do céu, elas são consequências de, né, espero não desanimar ao falar assim, mas anos e anos e anos fazendo aquilo, Sim. né? E esse aquilo compreende um pouco muita coisa que a gente conversou aqui hoje, são várias coisas, São né? vários aspectos. Eu acho que É, a gente acabou conseguindo, a gente não conseguiu falar muito sobre o seu trabalho, a sua pesquisa, de repente vai ficar não, mas tudo bem. para um outro encontro, mas eu acho que você conseguiu falar muito bem desses vários pilares. Eu ainda Que faria um bom. adendo também que eu acho que hoje em dia é bem importante você ter uma preocupação e uma constância nesse tipo de veículo que a gente está, né? Cada hora muda, antes Uhum. era Orkut, depois foi Facebook, agora é Instagram. Pode ser que também mude, que já é TikTok, mas que você também tente se colocar em alguma mídia, né, para que as pessoas também possam acompanhar. Eu acho que mostrar processo é muito legal. Super. Você está pegando realmente fatores que acho que não lembrei na hora de comentar, mas que é muito importante. Essa divulgação nas redes sociais, que, como você mesma falou, elas acabam variando qual que está sendo usado, mas o Instagram, até onde eu entendo, está ganhando bastante até o momento, né? Manter isso acontecendo, atualizar, né? Então fez um novo trabalho, publicá-lo, etc. Se possível, né? Filmar, fotografar, registrar um pouco o seu processo, porque o público acaba tendo contato mais com o trabalho final ali, né? Mais com o resultado de diversos esforços em diversas esferas. Então, quando você consegue registrar e mostrar através dessas redes sociais, ou até às vezes cabe num portfólio você colocar alguma parte significativa do seu processo, você acha que tem uma Sim. importância até poética, né? Mostrar isso, com certeza, time-lapse, fotografar os seus materiais, fotografar as ferramentas que você usa para produzi-los. Isso, para mim, eu acho muito, muito, muito importante mesmo. Foi super bem lembrado, Júlia. E o Acho que último mais uma... adendo que eu faria também, que hoje em dia, além de tudo isso, uma coisa que eu sugeriria muito é que o artista, ele também invista no marketing dele, na visualização dele, que ele não deixe isso também 100% na mão da galeria. Porque uma das coisas maravilhosas do Instagram é que você pode pegar
e você pode patrocinar e você pode aumentar a visibilidade da sua página e das suas Uhum. postagens. E são valores módicos, é R$ 30, R$ 40, e isso faz Uhum. diferença, né? Porque você é mais visto, você vai ganhando mais público, seu trabalho vai tendo mais repercussão. Então, eu acho que é muita coisa, né? Para dar É, conta de são tudo muitas isso é muita pilastras. coisa. Mas é isso, Júlia. É um trabalho que exige esse malabarismo com essas muitas coisas, sabe? Equilibrar É, muitos pratos, né? Bom, tem que eu equilibrar queria isso. falar muito mais coisa, muito mais tempo, mas a gente já Sem passou de problema. 1 hora. Sem Tô problema lendo os nenhum. comentários super legais, de parabéns, conversa muito boa, que legal. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que mandou pergunta. Obrigado mesmo. Foi muito gostoso e, enfim, a gente não conseguiu responder tudo, mas tudo bem também. Queria te agradecer de novo, adorei a Que isso, eu que conversa. agradeço. Eu que agradeço, Júlia, seu convite. Eu acho que é muito importante ter esse tipo de conversa para artistas que estão numa trajetória e às vezes podem não saber muito para onde ir nesse sentido, né? E assim como nos acompanhamentos que a gente comentou, a gente falando sobre essas coisas, esse tipo de conversa que eu estou tendo com você, a gente também acaba relembrando de coisas que a gente sabia de uma forma mais interessante, assim, aprendendo até com a nossa própria fala, com a escuta. Então, eu que te agradeço pela oportunidade e pelo espaço de fala aqui Que com legal. você e com quem está assistindo e quem for assistir. E o que eu acho mais legal, Fê, é que você fez tudo isso e isso deu resultados, né? E você está num momento legal da sua carreira e você viabilizou muitas coisas e você estava aí, SP Arte, vendendo. Então, eu acho muito legal também, não deixa de ser contar uma história verídica, né? De Uhum. uma pessoa que persistiu e insistiu e deu conta de fazer todo esse malabarismo e tá aí com o trabalho circulando, fazendo exposições belíssimas, ganhando editais e tudo mais. Então, assim, também é um super parabéns para você, né? De Tá, ter esse imagina. exemplo aí, que eu tenho certeza que vai ajudar todas essas pessoas que fizeram essas perguntas e que faz com que seja mais palpável pensar em fazer esse caminho, né? Quando a gente ouve uma pessoa que atravessou esse túnel e chegou na luz no Uhum. final. Imagina, eu que te agradeço pelas palavras gentis. Realmente eu sinto que eu já consegui conquistar algumas das coisas que eu queria. Exato. Mas eu sinto que esse túnel, ainda estarei nele, eu acho que sempre estarei. Claro que eu entendi o que você Mas quis ele já está dizer. iluminado, né? Ele já está Já iluminado. tem, já consigo ver mais ou menos aonde eu estou pisando, né? Mas eu sinto que ele vai ser um túnel eterno e talvez eu até queira que isso aconteça mesmo, sabe? Porque se tem uma coisa que eu acho que é importante é você não entrar numa área de um conforto extremo, você está sempre querendo se desdobrar na sua pesquisa, no seu trabalho, explorar novos lugares para você expor. O mundo é imenso, né? Então a gente tem hoje em dia possibilidades de expor em lugares diferentes do mundo. Então é um passo de cada vez, mais passos constantes, sabe? Independente das coisas que eu já conquistei, tem muita coisa que eu ainda quero conquistar. E esse malabarismo dos pratos não para nunca, mas te Nunca. agradeço Porque eu por acho que isso. vai ficando mais complexo, né? Vai, Vai porque vão aumentando a surgindo complexidade. mais pratos, e os pratos têm mais peso, e a sua própria bagagem, de certa forma, te cobra de algumas coisas. Então, é uma ginástica contínua, assim, eu Com diria, sabe? certeza. Bom, Mas eu muito vou. obrigado, eu adorei. Que bom, eu vou deixar salvo aqui no meu perfil e depois mais para frente eu subo no YouTube. Muito obrigado, gente. Beijos. Bom sábado. Obrigado, Júlia, obrigado a todo mundo. Bom Tchau. sábado para todos vocês. Tchau, tchau.